Bom, então vamos lá falar de falência. Tá. O que acontece aqui, gente? Recapitulando um pouquinho, a gente falou antes de recuperação judicial. A recuperação, ela é uma das alternativas, né, para quando a empresa está em crise. Então, quando a empresa não está conseguindo funcionar direito, não está conseguindo pagar as contas, ela tem duas opções: ou ela se recupera, ou ela morre. É simples assim. Então, aqui a gente já superou a parte da recuperação e a gente vai entrar em falência. A empresa que entra em falência, ela morre. A empresa quebrou e ela não tem mais condições de continuar no mercado. Porque se ela continuar, ela vai gerar aí vários distúrbios e vai desequilibrar a economia, aquele setor ali que ela atua. Então, aqui a empresa ela não conseguiu pagar as contas, ela tem um monte de credor ali atrás dela, querendo o pescoço dela, e ela não tem mais condições de continuar. Bom, isso não se confunde, a empresa entrar em falência não se confunde com o procedimento da falência, porque aqui no procedimento da falência a gente vai ver que tem duas fases essencialmente. A primeira, a gente vai discutir se a empresa realmente tem vida ou não, e uma vez terminada essa fase, a gente decreta a falência e aí a empresa realmente ela morreu. A gente vai entrar na fase de identificar todos os credores, dividir, liquidar os bens, dividir o que foi conseguido ali e tchau. Acabou, baixa o CNPJ, acabou aquela empresa. Bom, vamos lá. O que a gente tem que entender aqui? Quem, em geral, pode pedir a falência? Bom, essencialmente, aqui a gente pode ter ou a empresa ou os credores pedindo a falência. Isso quando a falência se inicia com uma petição. A gente tem duas formas da falência iniciar. Uma é quando alguém pede a falência, né? Assim, de primeira já pede a falência. Ou quando a gente tinha uma recuperação que falhou e então ela foi convolada em falência por alguma das condições lá contidas na lei de recuperações. Então, a gente aqui vai tratar inicialmente de quem pode pedir a falência direto. A gente está passando por cima da ideia de que se iniciou uma recuperação e ela virou uma falência. Aqui a gente está começando direto na falência. O que acontece? Essencialmente, a empresa pode pedir autofalência e nisso também entram os herdeiros, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, aquela questão na sociedade unipessoal, o sócio morre, o único sócio, né? Ele morre, a empresa entra em crise, né? Não tem aí administração, os herdeiros podem pedir a falência. Também os acionistas daquela empresa também podem pedir a falência. E aí também a gente tem os credores, que em geral é por eles que o procedimento da falência começa. Em geral são os credores que pedem a falência porque a empresa não conseguiu dar conta dos créditos dele. Ok. Então vamos lá. A recuperação ela se inicia por uma petição inicial. A gente pode ver aqui, ela na verdade tem a primeira fase dela tem um procedimento bem convencional, lembra bastante aí procedimentos de ação ordinária que a gente tem no CPC. A gente tem a petição inicial, daí a gente vai ter uma contestação, a gente vai ter, aliás, desculpa, primeiro a gente cita, claro, a gente vai citar o réu, vai ter a contestação, vai ter réplica, vai ter depois saneamento, instrução e aí então uma sentença. Só que essa sentença ela simplesmente dá início à segunda fase, né? Ela não vai encerrar o procedimento. Então vamos ver aqui o seguinte. Então o procedimento vai começar por petição. A gente tem a petição nos moldes que a gente conhece, ela vai ter partes, causa de pedir e pedido, né? Coisa básica.
E então a gente tem que ver aqui quais são as causas de pedido. Por que que alguém pede a falência de uma empresa ou mesmo a própria pede a sua falência? Bom, aqui a gente vai ver na verdade por que que em geral alguém pede a falência contra a empresa. Aqui a gente tem 3 hipóteses, né? A impontualidade, a execução frustrada e os atos de falência. Os atos de falência, eles estão contidos lá na Lei de Recuperações. Aqui, a gente tem na Lei de Recuperações, né, no artigo 94, inciso 3º, né, será decretada a falência do devedor que, aqui a gente já tem nos primeiros incisos aquelas outras hipóteses que eu falei, mas na terceira aqui, no terceiro inciso a gente tem aqui os atos de falência, a gente tem aqui todas as hipóteses possíveis. Essencialmente, aqui, se eu ler aqui alguns exemplos, por exemplo, procede à liquidação precipitada, realiza por atos inequívocos, ou tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, simula a transferência de seu principal estabelecimento. A gente vê aqui o seguinte, que os atos de falência, essencialmente eles ocorrem quando a empresa está fazendo alguma coisa errada. Ela está fazendo xixi fora do pinico. Aí a gente tem os atos de falência. Então a gente tem aqui a impontualidade, primeiro de tudo, que quando a empresa dela tem uma dívida maior que 40 salários mínimos, que é exigível por um título, ela tem que estar vencida, claro, e ela tem que ter sido notificada por protesto. Aí, a partir desse título vencido, né, dessa dívida que tenha sido protestada, o credor, ou até mesmo os credores, eles podem se juntar, né, em consórcios, se houverem vários, que se por acaso um não tiver uma dívida, um crédito equivalente a 40 salários mínimos, ele pode se juntar aos outros, e aí o crédito de todo mundo somar, né, ou enfim, superar esses 40 salários, e aí a gente vai poder entrar com a falência por essa ocasião aí. Então, quando a gente tem uma dívida maior que 50 salários mínimos, exigível por título executivo, vencida e devidamente notificada por protesto. Aí a gente vai poder usar esse título lá para entrar com uma ação de falência. Então, a segunda hipótese é a execução frustrada, né? A gente, enfim, a gente já tentou executar a empresa, tentou, não tem procedimento, não tem patrimônio, e poxa, como é que essa empresa está operando aí se ela não tem patrimônio para ser executado? Bom, nesse caso, quando a gente tem aqui a execução frustrada do devedor que, quando for executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita, não nomeia penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, se ele não deu conta lá da execução, a execução foi frustrada, a gente pode entrar com a falência. E a terceira hipótese, né, são os atos de falência que estão ali nas alíneas do terceiro inciso do artigo 94. Então, é quando ali a empresa está fazendo, em geral, coisas erradas, né? Está tentando ali alguma espécie de fraude, está tentando, enfim, burlar alguma coisa. E está fazendo algo de errado, essencialmente. É uma forma bem simples de pensar nessa hipótese. Então, as 3 coisas. Quando a empresa não paga uma dívida, que esteja dentro das condições que a gente falou, quando tem uma execução frustrada, ou quando a empresa faz alguma coisa de errado. São essas 3 hipóteses que nos permitem entrar com a falência da empresa. Ok, então a gente entrou com a nossa petição inicial. Vamos pensar aqui que a gente é um credor, né, um credor insatisfeito, e a gente pediu a falência de uma empresa. O que acontece? A empresa ela vai ser citada ali na forma do CPC, e vai ser dado o prazo, né, de 10 dias para ela apresentar uma contestação. O que a empresa pode fazer daí nessa contestação? É nessa hora que a empresa ganha a possibilidade de dizer: não, eu não tenho que falir, eu tenho vida, eu tenho como me recuperar. Pera aí,
Essencialmente, o que acontece aqui? A empresa, em tese de contestação, ela pode pedir a recuperação, ela pode reconhecer o pedido e dizer, beleza, ok, né, morri. Ela também pode impugnar, né, a petição, dizer que tem algum vício, que, enfim, o crédito, o título usado na petição tem alguma espécie de vício e ele é inválido. É possível. Ou até mesmo aqui, e isso é questão de prova, importante, fazer o depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? É quando assim, pensa que... Vamos voltar para o exemplo que eu usei lá na recuperação judicial da nossa vaquinha Bruna. Tá? Ok, nossa vaquinha Bruna. Aqui tá ela. A gente tem a nossa vaquinha Bruna. Vamos pensar aqui, o fazendeiro ele deu a grama, ele queria o leite de volta, ele não conseguiu. Aí ele já chegou assim, já voltou depois com a faca na mão, já deu uma cutucada assim na vaca e ela disse: não, hoje não. E pá, larga um balde de leite na frente dele e diz: tá aqui teu leite, vai embora, não me enche. É mais ou menos isso que é o depósito elisivo. É quando o credor chega lá com o pedido de falência e a empresa, na contestação, já chega botando dinheiro na mesa e diz: eu tenho dinheiro, não tem que me incomodar, não vem me pedir falência, eu tenho dinheiro, tá aqui, vamos discutir agora esse teu pedido aí. Então, a partir desse momento, né, não se decreta a falência, contanto que a razão de pedir ali seja obviamente relacionada à insolvência, que normalmente é. Então, recapitulando, a gente tem ali na contestação como pedir a recuperação. Então, se houve ali um pedido de falência, a empresa, vamos pensar que a empresa às vezes pode ser pega meio de surpresa, né? Se ela está em crise de fato, ela tem várias dívidas, ela sabe que ela tem várias dívidas com vários credores. E aí um deles entra com pedido de falência antes mesmo dela conseguir pedir a recuperação. Então, nesse momento, quando ela é citada para essa ação, ela já chega lá com o pedido de recuperação dela dizendo: olha aqui, eu tenho futuro, eu tenho como me recuperar, eu só preciso que a gente inicie uma recuperação judicial aqui, eu não preciso falir agora. Aí a gente pode começar na falência e ir lá para recuperação. Beleza. Em segunda hipótese também, o devedor pode simplesmente reconhecer que ele está falido mesmo, reconhece o pedido, diz: olha, beleza, eu tô falido, não tenho o que fazer, não tenho como pagar. Enfim. Também pode impugnar, né, apresentar ali alguma defesa, e também a melhor a melhor defesa possível, o depósito elisível. Ele chega lá, põe o dinheiro na mesa e diz: olha, eu não tenho que falir porque eu tenho dinheiro, tu não me enche. Basicamente isso. Ok, aí feita essa contestação, a gente vai dar ali prazo para réplica na forma do CPC. A gente pode ter uma audiência, daí tem a fase de saneamento e instrução, e então a gente vai ter uma sentença. O que acontece daí? Essencialmente, essa fase aqui, essa primeira etapa que a gente teve até essa primeira sentença, é a fase pré-falimentar do procedimento da falência. Então, a gente tem aqui essa primeira fase em que vamos supor ali, o credor pediu a falência da empresa, a empresa se defendeu apresentando a contestação, e aí vai haver aquela discussão ali se a empresa deve falir, não deve entrar em recuperação, se quem sabe ela tem o dinheiro, ela já tem o dinheiro, fez o depósito elisivo. Então ali a gente vai ter aquela discussão inicial e ao fim dela vai ter uma sentença. Essa sentença aqui, ela vai decretar ou denegar a falência. O que acontece aqui?
Se a gente tem a sentença decretando a falência, né, procedente ao pedido, aí a gente vai seguir adiante no procedimento. Portanto, se a empresa quer recorrer aqui dessa sentença, ela vai ter que apresentar um agravo, porque o que a gente teve aqui foi uma decisão interlocutória, o procedimento ele continuou. Agora, se essa sentença denega a falência, a gente encerrou o processo. Simplesmente encerrou ali, ponto. Não teve falência. Não teve falência e a gente também não prosseguiu para a recuperação. Então, acabou ali. A partir daí, como a gente realmente teve uma sentença que ele encerrou o processo, a gente vai ter para o credor que queira recorrer dessa sentença, a gente vai apresentar uma apelação. Então, vamos recapitular um pouquinho. Tudo isso aqui que a gente falou foi pensando na hipótese de um credor ter pedido a falência da empresa, né? Então, o credor ele entra com o pedido de falência, a empresa apresenta a contestação, então ela vai se defender, a gente vai ter aquela discussão ali, aquela primeira fase, onde tem, né, uma discussão ali se a empresa deveria ou não falir, para depois então ter a sentença que decreta a falência. Tá, mas e se a própria empresa pediu a falência? Quando a gente tem a autofalência, a empresa ali ela viu que ela não tem nem mais condições de entrar com uma recuperação. Claro que isso aqui na prática eu acredito que é bem difícil de acontecer, mas a empresa ela viu ali que ela não tem nem condições, nem mesmo condições de entrar com a recuperação. Ela já está com uma série de dívidas, não está conseguindo botar as contas em dia, não está conseguindo operar direito, e aí ela vai entrar com a autofalência. Será que faz sentido aqui nessa hipótese a gente citar os credores e eles apresentarem uma contestação para ter alguma espécie de discussão? Não, né? Então, a gente tem aqui no artigo 105, que, né, versa sobre a autofalência, que o devedor que está em crise econômico-financeira e que julga não atender os requisitos, né, para pleitear a recuperação, ele deve requerer ao juízo a sua falência, expondo ali as razões da impossibilidade de prosseguimento na atividade empresarial. Então, tem aqui uma série de requisitos que ele deve ter, conter no pedido dele. E, né, caso tenha alguma coisa faltando ali no pedido dele, o juiz vai pedir que seja emendado. Básico. E então, né, a gente vai ter logo uma sentença que decreta a falência, da mesma forma lá que a gente viu antes. Então, quando a gente tem a autofalência, a gente não, essa fase inicial pré-falimentar ela é meio que pulada, assim, não tem muito sentido para a gente ter essa discussão inicial. Então, quando a gente tem autofalência, a gente vai logo do pedido para a sentença e para a fase falimentar. Quando o credor pede a falência, que seria assim o comum, aí a gente vai então ter a contestação, ter ali todas as hipóteses, né, de contestação, as teses de defesa da empresa, ter aquela discussão inicial e aí então uma sentença, né, uma decisão ali do juiz para ver se a empresa vai falir ou não. Bom, superado isso, eu gostaria também de lembrar, antes que a gente entre realmente na fase falimentar, que a falência aqui ela pode também começar por causa de uma recuperação judicial. Se a gente teve ali uma recuperação judicial que foi convolada, né, foi transformada em falência, a gente vai também ali direto para fase falimentar. Beleza. Bom, a fase falimentar ela é muito simples, tá? Por quê? O que acontece aqui? Aqui já acabou, não tem mais choro, não tem mais vela, é só repartir os pedacinhos da vaca. Tu toma picanha, tu toma costela, tu toma colchão. Ali cada fazendeiro leva o seu pedacinho de carne embora e fechou a empresa. Bom, o que acontece aqui? Assim que a gente tem a sentença publicada, a gente vai ter um prazo de 5 dias ali para apresentar a relação dos credores. Então é algo ali bem parecido com o que a gente tem na recuperação. Quando a gente faz aquele edital de chamamento, a gente vai aqui apresentar a relação dos credores. Vamos chamar eles ao processo também, eles vão ter que se habilitar.
E a gente vai ter aqui, né, assim que a gente nomear nosso administrador, a gente vai ter um prazo de 60 dias. Muito parecido com o que a gente teve na recuperação. A gente vai ter a apresentação de um plano. Mas o que acontece aqui? O que acontece aqui? A gente, quando a empresa faliu, ela morreu. Tá? Quando a empresa, assim que saiu a sentença decretando a falência, a empresa morreu. Então, essa empresa, ela encerrou as atividades. O que acontece aí? A gente vai nomear um administrador judicial para que inclusive pode ser um dos sócios, mas a gente vai nomear um administrador. E ele vai representar a empresa judicial e extrajudicialmente e também ali tomar as rédeas da empresa, realmente ali tomar a gestão para ele, para poder satisfazer os credores. Então, o que acontece? Esse administrador, ele que vai começar a agir em nome da empresa, porque a empresa morreu. Ele vai administrar a massa falida. A gente não está mais falando de uma empresa, a gente está falando da massa falida, que é ali o conjunto, né, de todo o patrimônio que a empresa tinha. Então vamos lá. Esse administrador, ele vai ter então que apresentar um plano de realização de ativos. Lá na recuperação a gente tinha um plano de recuperação, aqui a gente também tem um plano, mas esse plano é plano de realização de ativos, que aqui, né, a gente vai apresentar um plano pormenorizando os meios de liquidação dos bens, como que a gente vai satisfazer, como que a gente vai se livrar de todo o patrimônio, todos os ativos ali da empresa que sobraram para satisfazer os credores que estão aguardando na falência. Bom, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Primeiro de tudo, eu acho que aqui vamos parar um pouco. Antes de eu prosseguir, vamos parar um pouco. Eu tenho que falar do termo legal. O termo legal. O que acontece? O termo legal, ele vai estar contido ali na sentença. E o que é o termo legal? Vamos ver ali. Aqui no artigo 99, né, que fala sobre o que deve conter na sentença que decreta a falência. Então, aquela primeira sentença ali, logo no final da fase pré-falimentar. Aqui no inciso segundo a gente vê o seguinte, ó. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se... Ok. O que é o termo legal? Ele está descrito ali no 129, que diz o seguinte: são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado da crise econômica financeira do devedor, seja ou não a intenção deste de fraudar credores. O pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal. O pagamento de dívidas vencidas exigíveis realizado dentro do termo legal. Então vejam aqui. Aqui a gente tem um dispositivo dizendo que são ineficazes todos estes negócios aqui que foram realizados dentro do termo legal. Não importa se o credor sabia da crise ou se ele tinha má fé, boa fé, enfim, não importa. Todos esses negócios aqui eles são ineficazes. Então, no termo legal, a gente estabelece ali um prazo de até 90 dias antes da petição, contados da petição, até 90 dias antes da petição, para desfazer todos os negócios daquela empresa. A gente vai desfazer os negócios que aconteceram ali naquele meio tempo. Se ela fez algum pagamento de dívidas, mesmo que não vencidas, a gente vai desfazer. Se teve pagamento de dívidas vencidas, vai desfazer. Tinha constituição de direito real de garantia, desfazer. Prática de atos a título gratuito, enfim, né, ineficaz.
Tudo isso aqui, todas essas hipóteses aqui do 129, a gente vai desfazer. Por quê? Para a gente tentar satisfazer a falência. Acontece que aqui a empresa ela pode saber que a falência está vindo. Inclusive ela mesma pode ter feito pedido de falência. E ela pode ter tentado fraudar de alguma forma essa falência. Então, para garantir que a gente vai ter patrimônio lá na fase falimentar, assim que o juiz decreta a sentença, ele vai decretar esse termo legal. A gente vai pegar esse prazo ali que ele deu, de até 90 dias, antes ali da petição, vai desfazer todos esses negócios, vai pegar o patrimônio, né, o patrimônio advindo desses negócios, vai liquidar eles, né, vai botar lá dentro da falência, vai liquidar para poder satisfazer os credores. Por quê? Pode ter havido alguma espécie de fraude, mas também aqui a gente tem a ideia de realmente priorizar os credores contidos na falência. Ok, a gente entendeu o termo legal, então a gente sabe que aqui, quando a gente tem essa sentença, a gente vai ali, o juiz vai decretar falência ou não, e em ele decretando a falência, ele vai também decretar o termo legal, que é ali um prazo, um período de até 90 dias antes da petição inicial, né, da petição inicial para trás, que a gente vai desfazer todos os negócios daquela empresa realizados ali naquele prazo para poder pegar todo aquele patrimônio e trazer para a falência, para poder daí liquidar ele. Bom, então, obedecido isso, a gente teve a sentença, a gente nomeou o administrador, a gente apresentou a relação dos credores, aí esse administrador ele apresentou também o plano de realização dos ativos. Esse plano ele vai ter que conter, né, todos os mecanismos que a empresa vai utilizar para dissolver, que vão ser utilizados na falência para dissolver aquele patrimônio, aqueles ativos que sobraram da empresa, para então satisfazer os credores na ordem que a gente vê. E então, né, apresentado esse plano, a gente tem que fazer a arrecadação de todos os bens e documentos, juntar essa arrecadação aos autos, e daí, né, a gente tem um prazo ali de 180 dias para então vender os bens arrecadados. A gente tem ali, né, algumas condições, tipo assim, o que acontece quando tem um bem de terceiro arrecadado, né, quando aquele bem não pertence à empresa, a gente vai ter que fazer uma restituição. As restituições elas são feitas antes mesmo do pagamento de qualquer crédito, então elas são a primeira coisa ali na ordem dos pagamentos da falência. Se a gente tem também, né, bens perecíveis ou deterioráveis, eu acho aí que o Tanger chegou a usar o exemplo do mercado, quando a gente tem o mercadinho e a gente vende presunto, e a gente tem, por exemplo, aquele presunto que está lá no freezer há alguns dias já, ele está formando aquele caldinho assim meio espesso, ele tá no limite ali, se passar mais tempo aquele presunto lá não vai poder ser vendido direito. Então a gente vai ter que fazer uma alienação antecipada, que a gente vê ela aqui no artigo 113, que diz justamente que os bens perecíveis deterioráveis sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente após a arrecadação e avaliação, mediante autorização judicial. Então, a gente também houve ali, né, o comitê e o falido nesse prazo aqui de 48 horas. Daí, quando a gente vê ali que tem um bem que ele está se desvalorizando ou ele está se deteriorando, a gente vai tentar fazer a alienação dele o quanto antes, justamente para tentar conseguir o máximo de dinheiro possível para satisfazer os credores.
Uma vez então que a gente teve a sentença que decretou a falência, nomeou o administrador apresentou o plano, a gente apresentou a relação dos credores, a gente chamou eles ao processo, a gente vai também depois formar a Assembleia Geral de Credores, a gente teve esse plano, daí a gente teve também a arrecadação de todos os bens e documentos, a gente juntou essas arrecadações aos autos, a gente viu, então a gente conferiu ali todo o patrimônio que sobrou da empresa, tudo que a gente conseguiu juntar ali, né, naquele montante, para poder se desfazer desse patrimônio, liquidar ele, transformar ele em dinheiro, para então poder distribuir ali para os credores. Tudo isso aqui que a gente fez até agora, né, é o equivalente a, se a gente voltar ao exemplo lá da nossa vaquinha Bruna, a gente disse, ok, essa vaca aqui ela vai virar churrasco. E a gente foi ali, deu uma inspecionada nela, viu, né, que quais carnes vão ser boas. A gente abateu ela, a gente nomeou o açougueiro, a gente nomeou o açougueiro, ele chamou todos os fazendeiros e disse, e ali ele viu, olha, a gente consegue carne daqui, são todos esses os cortes, cada um pode ganhar um pedaço aqui e a gente vai tentando, vai dar um pouquinho para cada um ali, vai satisfazendo os créditos na ordem correta, que a gente tem uma hierarquia de credores que a gente vai ver depois. Bom, voltando aqui à realidade do procedimento, a gente então viu, por último, todo o patrimônio. A gente foi lá, a gente fez as arrecadações, a gente então ali conferiu todo o patrimônio que estava disponível, a gente juntou tudo que tinha disponível ainda para ser desfeito ali, para ser alienado, para a gente poder conseguir dinheiro para pagar os credores. Bom, como que a gente vai alienar esses bens? Existem formas específicas de alienar esses bens. Elas estão ali no 142, tá? É importante vocês grifem esse artigo aqui para prova, tá? São muitas as regras. Então eu não vou poder aqui citar uma por uma aqui, tá? Mas a gente tem inicialmente aqui as principais, né, que são o leilão e o processo competitivo. São as duas principais formas que inclusive estão mencionadas lá no slide. Bom, prosseguindo. Uma vez que a gente teve a arrecadação dos bens, a gente tem ali uma fasezinha bem curta ali, né, de 48 horas para ter as impugnações, né, do que deveria ou não deveria estar ali. E depois a gente tem a conclusão. O que acontece aqui? A impugnação a gente vê aqui no 143. Que diz, né, que em qualquer das modalidades de alienação referidas no 142, né, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público no prazo de 48 horas. Porque, essencialmente, a gente pode ter aqui algum credor discordando da forma de alienação do bem, porque talvez não seja a forma mais eficiente, né? A gente pode ter aqui alguma outra forma mais correta ou que nos gere mais dinheiro, né, de alienar aquele bem, e ali é possível fazer uma impugnação no prazo bem curtinho para que a gente então corrija isso. Bom, então já falei aqui um pouquinho das instituições, mas vamos voltar aqui. A gente verificou ali, a gente fez as arrecadações, juntou todo o patrimônio que a gente conseguia, a gente liquidou esse patrimônio, e aí agora a gente vai ter que pagar, né, os devidos credores. Tem uma ordem aqui para a gente fazer esses pagamentos. Essencialmente, primeiro de tudo, a gente tem que fazer as restituições, que é devolver o patrimônio que não é da empresa. Esse patrimônio ele não, né,
ele não pode ter sido alienado. Então, antes da gente dissolver aquele patrimônio, a gente vai restituir ele para os respectivos donos. Mas é claro que tem que haver um pedido de restituição, né? A gente vê aqui no artigo 85 que o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontra em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir a sua restituição, né? Então a gente tem aqui que o proprietário vai pedir a restituição. Se ele for omisso, o bem vai ser alienado. Certo. Então a gente liquidou todos os bens e a gente vai ter que pagar os credores. Aqui o que a gente faz inicialmente? A gente paga os créditos extra concursais e depois os concursais. Os concursais são aqueles do quadro geral de credores. Os extras concursais aqui são muitos, certo? Eu não vou conseguir citar todos eles, mas então vocês marquem aqui na lei de vocês o artigo 84. Se a gente precisar verificar aqui em algum momento quais são os créditos extra concursais por algum motivo, a gente vai ter eles aqui todos elencados. Que os concursais a gente vê ali antes no artigo 83, que eles são muito parecidos com aqueles créditos, com aquelas classes de credores que a gente viu lá na recuperação judicial, mas, né, tem alguns aqui acrescentados no meio. A gente tem os trabalhistas lá em primeiro, né, sempre com prioridade. Logo em seguida a garantia real, então até aí a gente está igual na recuperação. Em seguida os tributários ali no meio. Depois disso os quirografários, as multas contratuais, os créditos subordinados e lá em cima, lá embaixo, os juros vencidos após a decretação de falência. Tá. Vamos recapitular. A gente teve lá a nossa sentença que declarou a falência. Aí a gente seguiu adiante, a gente nomeou o administrador. A gente apresentou a relação dos credores. O administrador ele apresentou um plano de realização dos bens. A gente arrecadou todos os bens. A gente inclusive foi lá no desfez os negócios feitos dentro do termo legal, lá até 90 dias antes da petição inicial. Daí, então a gente arrecadou, a gente juntou todos esses bens, a gente juntou eles ao processo. A gente vai daí realizar o plano, a gente vai alienar esses bens, vamos vender eles, liquidar tudo, todos os ativos que sobraram daquela empresa. A gente vai fazer ali uns ajustes patrimoniais, vamos, né, restituir os bens de terceiros, vamos pagar os credores, primeiro os extra concursais, depois os concursais. E, por último, ali o administrador, ele vai, então, depois que ele cumprir o plano, ele vai prestar contas, depois ele vai apresentar o relatório final, e então o juiz vai decretar uma sentença de encerramento. Vamos dar uma olhada aqui no 156, certo? O 156 diz o seguinte, que apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica das fazendas públicas, federal e de todos os estados, Distrito Federal, municípios em que o devedor tiver estabelecimento, e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal. Ok, então o que acontece aqui? A gente vê aqui no 56 que, né, depois do relatório final, o juiz vai encerrar a falência. Mas, logo em seguida aqui no 158, a gente vê o seguinte, extingue as obrigações do falido. Então, o que a gente tira disso aqui? Que, da mesma forma, lá na recuperação, o procedimento ele pode encerrar, mas as obrigações da empresa vão se perpetuar, vão continuar depois do processo ainda. Então, a gente pode ter uma recuperação que aí continue após aquele prazo lá de 2 anos e que se encerra a recuperação. Então, a empresa pode encerrar o plano de recuperação e pode continuar... pode encerrar o procedimento, né? Pode encerrar o processo de recuperação judicial e
continuar ainda executando o procedimento depois disso. Da mesma forma que a gente pode ter uma empresa falida, né, que encerrou a sua falência, mas não se encerraram as obrigações do falido. Então o que vai acontecer aqui? A gente tem, né, essas quatro hipóteses aqui do 158 que vão extinguir as obrigações do falido, né, que são o pagamento total, que é bem provável, o pagamento depois de realizado tudo, então a gente gastou todo o dinheiro que a gente conseguiu vendendo os ativos da empresa, a gente gastou tudo, a gente ainda conseguiu pagar mais de 25% dos créditos quirografários. Então se a gente for dar uma olhada lá na nossa lista aqui dos credores, olha só, a gente foi aqui, venceu todos esses créditos aqui, chegou lá nos quirografários aqui embaixo, né, lá no finalzinho, e acabou o dinheiro. Que talvez vocês se recordem, eu falei lá no vídeo da recuperação judicial, é bem comum, por isso que é do interesse dos credores que a recuperação ocorra. Então, é muito comum aí que o dinheiro simplesmente termine aqui nessa classe. Beleza. Além disso, a gente pode ter o decurso aqui, então, de 3 anos, contados da decretação da falência, né? Então, a gente teve aquela sentença lá que decretou a falência, passaram 3 anos, a gente pode pedir a extinção das obrigações, mesmo que aqui a gente não tenha conseguido pagar todo mundo, e, né, o encerramento da falência nos termos aqui do 114A ou do 156. Bom, preenchidos algum desses requisitos, o que tem que ocorrer? Tem que ter um pedido de extinção das obrigações. Então, o falido ele vai ter que pedir ao juiz que seja decretado a extinção das suas obrigações, que nem a gente tem ali no 159, né? Configurado qualquer das hipóteses do 158, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Então, daí a gente vai pôr realmente um fim, não só no processo, mas nas obrigações do falido. Ali a empresa acabou, não tem mais de onde a gente tirar dinheiro, a gente satisfez o crédito de quem dava para satisfazer e simplesmente se encerrou. Acabou, não tem mais, não tem de onde tirar, encerramos as obrigações, extinguimos as obrigações do falido. Bom, feito isso, vamos partir lá para a parte da prova. Bom, então vamos fazer aqui, né, essa fase de encerramento analisando a prova. Bom, eu voltei para minha prova e vamos lá. Eu vou responder aqui as duas questões de 6, se eu não me engano. 6 questões, isso. 6 questões objetivas, tinham só 2 de falência. Então vejam como recuperação é bem mais cobrado do que falência. E da mesma forma eu identifiquei aqui que na minha prova, a primeira questão de falência, vamos ver aqui, na 4, ela é sobre depósito elisivo. Na prova do semestre passado, aqui a única pergunta que ele fez sobre falência também foi sobre depósito elisivo, né? Então, para vocês verem aí como especificamente aqui o depósito elisivo é uma questãozinha importante, questãozinha boa aqui para perguntar na prova sobre falência. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ver aqui as alternativas aqui da questão 4. Vamos lá. Eu gosto aqui de identificar as incorretas, explicar por que elas estão incorretas e depois eu falo qual que é a correta. Então vamos lá. Primeira coisa, né, que o depósito elisivo. Escolha uma opção. Primeira, será devolvido à massa falida se for decretada a quebra na sentença. Vamos lá.
vamos ver o que diz o artigo do depósito adesivo? E eu acho até que eu já tô nele. Cadê o 98? Cadê o 98? Estou ficando cego. Não, isso aqui é o Código do Processo Civil. É por isso que eu não tô achando. Aham, olha só. Artigo 98, né? Que o citado devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. E aqui, parágrafo único, diz que nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido da correção monetária, juros, honorários advocatícios e tudo mais. Isso aqui é o nosso depósito adesivo. É quando o credor, o devedor, ele vai lá e põe o dinheiro na mesa e diz: eu tenho dinheiro, para de encher meu saco. O que acontece aqui? Diz assim, ó, que nessa hipótese não será decretada falência. E, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Olha que sacanagem. Se mesmo tendo sido feito o depósito adesivo, que é a melhor defesa possível, mesmo sendo feito o depósito adesivo e dizendo aqui que nessa hipótese não será decretada a falência, caso julgado procedente o pedido, o autor vai levar embora o dinheiro do depósito adesivo. Olha só, então, quando a gente vê aqui que, né, será devolvida a massa falida, não, se for decretada a falência, se for decretada a falência, que diz, né, decretada quebra, se for decretada a falência, o dinheiro do depósito vai para os credores. Aqui, a nossa C diz que pode ser apresentado em pedido de recuperação judicial, o que não faz muito sentido, porque a gente viu aqui que esse é um dispositivo da falência, né? É uma das defesas aqui que a gente pode apresentar na contestação da falência, justamente para as hipóteses aqui do 94, né? Quando especificamente a gente fala de dinheiro, que são as hipóteses 1 e 2, né? Que tem a ver com não pagar as obrigações líquidas e também, né, das execuções frustradas. Daí, a gente vê então que não faz o mínimo sentido o depósito adesivo, ele só ocorre na falência. É uma forma de defesa lá para ser apresentado o depósito adesivo na contestação, como forma de defesa no pedido de falência. E por último, a gente tem que pode ser realizado a qualquer momento, desde que anterior à sentença. Bom, né? Isso, vamos ver aqui no nosso 98 de novo. Pode ser realizado a qualquer tempo. Pode ser realizado a qualquer tempo desde que anterior à sentença. Será mesmo que pode? Bom, né? Diz aqui o artigo 98 que citado o devedor poderá apresentar contestação. E no parágrafo único que diz que, né, nesses pedidos pode apresentar no prazo da contestação aqui o valor correspondente ao total do crédito. Então, o depósito adesivo ele tem que ser feito no prazo da contestação, tá? Tá ali dentro da contestação. Então, quando a gente vê depósito adesivo, a gente pensa em contestação. Bom, então a gente vê aqui que, né, ele não será devolvido à massa falida e não pode ser realizado a qualquer momento, não. Tem que ser na contestação. Bom, aí por último a gente tem a nossa letra B, que é a que está correta, que diz que não é admitido quando o pedido de falência for fundamentado em abandono da empresa. Bom, onde é que está esse pedido aqui fundamentado em abandono da empresa? Se a gente for lá no 94, que são as hipóteses, né, que para os pedidos de falência, diz aqui que a falência será decretada, logo aqui no inciso 3º, a gente tem aquelas práticas falimentares, né? Então, é quando a empresa está fazendo coisa errada. E aqui, se a gente for ver, na nossa linha F, tem dizendo aqui que né, quando o devedor ele se ausenta sem deixar representante habilitado
e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se do seu domicílio, do local, do sede ou de seu principal estabelecimento. Então ele some sem dar notícias. Aqui a gente vê justamente o abandono. Então, como é uma hipótese aqui do inciso 3º, a gente viu lá no 98, parágrafo único, que o depósito elusivo ele é para se defender com os pedidos baseados nos incisos 1º e 2º. Então, se a gente vê aqui a empresa fazendo alguma coisa errada, alguma espécie de fraude, etc., não cabe depósito elusivo, porque a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de práticas aqui de má fé, né, práticas incorretas. Então, a nossa B que está correta, porque diz que não é admitido nos casos aqui de pedido fundamentado e abandono da empresa. Bom, e a gente tem aqui também a questão 6, que fala o seguinte: sobre a extinção das obrigações do falido, assinale a assertiva correta. A gente tem aqui a A que diz que todas estão corretas, então vamos ignorar ela por enquanto. E a gente começa aqui então com a letra B. No processo de falência, há a novação das dívidas da empresa, as quais serão extintas pelo pagamento na forma do plano apresentado nos autos. Bom, o que a gente tem aqui na falência é o vencimento antecipado. Se a gente for conferir aqui na nossa lei de recuperações, a gente tem aqui o 77, que diz que a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas. Ok? Então, não faz o mínimo sentido a gente falar aqui em inovação das dívidas. O que acontece na falência é o vencimento antecipado. Bom, aqui na letra D a gente tem a extinção das obrigações da falida se operam de forma automática, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto. Bom, uma das últimas coisas que eu falei lá na parte de contextualização é que justamente quando a gente tem uma hipótese do 158, que são aqui as hipóteses em que se extinguem as obrigações do falido, o nosso 159 aqui diz que, uma vez configuradas as hipóteses do 158, o falido poderá requerer o juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas. Então, não é automático, tá? Não é automático, não é de ofício. Aqui tem que ser feito um pedido, isso lá no 159. E por último, a gente tem aqui a nossa letra C, que é a que está correta, que diz que haverá extinção de todas as obrigações da falida C em um dado caso, houve pagamento dos credores até 5% das multas contratuais e penas pecuniárias. Né? Beleza. O que a gente tem aqui? Essa pergunta aqui é um pouquinho complexa, mas a gente tem que procurar informação lá na nossa tabelinha, aliás, da nossa lista do 84. Para facilitar aqui a nossa vida, eu vou na nossa tabela aqui dos créditos, de todos os créditos que a gente tem, e vamos ver uma coisa aqui. Onde é que está aqui, ó, as multas contratuais? Lá embaixo, 15, né? Aqui, posição 15. Bom, o que a gente viu que é um dos requisitos para extinguir as obrigações do devedor, do falido, aliás? A gente viu que Cadê, pô? Ai. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Onde é que foi parar? Não, tá lá embaixo. Aqui. A gente viu lá no 158 que uma das hipóteses para a extinção das obrigações do falido é o pagamento, após realizado todo ativo, de mais de 25% dos créditos quirografários. Então, se a gente
pela lógica aqui, se a gente chegou nas multas contratuais, mesmo que só 5%, a gente superou, a gente já supriu aqui todos os créditos quirografários. Então a gente já passou daquele mínimo de 25%. Portanto, então, a gente pode dizer aqui que sim, haverá extinção das obrigações da falida se, né, houver o pagamento desses credores aqui das multas contratuais. Portanto, então a C está correta.